Internauta da TV da Transparência, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 11 de janeiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete da Folha e da maioria dos jornais brasileiros de hoje é o anúncio da inflação, o anúncio consolidado da inflação do ano passado. E a inflação do país fecha em 4,83% em 2024 e estoura o teto da meta fiscal. Diz o texto da manchete da Folha. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou 2024 em 4,83%, estourando o teto da meta fiscal do Banco Central. Os dados são do IBGE. Em carta ao ministro Fernando Haddad, da Fazenda, o novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, atribuiu o índice, os 4,83%, ao aquecimento da economia, ao câmbio depreciado e a fatores climáticos. O alvo era uma inflação de 3%, com tolerância de 1,5%, chegando ao teto de 4,5%. Mas fechou em 4,83%. Economistas ouvidos pela Folha de São Paulo dizem que a preocupação com o IPCA continua neste ano de 2025, pois o índice de 2024 é usado em reajustes posteriores, como o de aluguéis. Soma-se a isso a escalada do dólar, que pode influenciar ainda mais os preços. Na carta que o Gabriel Galípolo escreveu ao ministro Fernando Haddad, afirma que o Banco Central tem definido a taxa básica de juros, a Selic, de modo a assegurar a volta da inflação à meta fiscal. Em dezembro passado, aumentou a Selic para 12,25% ao ano e já indicou novas altas. Ainda sobre essa área econômica, é chamada de capa da Folha, uma matéria dizendo que a picanha e a cerveja registram alta no segundo ano do governo Lula III. Assunto político desde as eleições de 2022, os itens, a picanha subiu 8,74% e a cerveja subiu 4,5%. 76,69% foi a alta do grupo Alimentação e Bebidas, puxando o IPCA. Eventos climáticos elevaram os preços, diz o IBGE. E 6,51% foi a inflação registrada em São Luís do Maranhão, a maior inflação do ano passado entre 16 capitais do Brasil. E a inflação mais baixa entre as capitais foi em Porto Alegre, que teve 3,57% de inflação. A mais alta São Luís do Maranhão e a mais baixa Porto Alegre. Isso tudo ainda dados do ano passado.
A Folha de São Paulo, como os demais estados, como os demais jornais do Sudeste brasileiro, destaca como foto principal a posse ontem de Nicolás Maduro para o terceiro governo de 6 anos, lá o mandato é de 6 anos, terceiro governo como presidente da Venezuela. Diz assim a legenda desta foto: ditador Maduro assume novo mandato após eleição apontada como fraudulenta. Nicolás Maduro e a esposa Cilia Flores, em Caracas, capital da Venezuela. A opositora Maria Corina Machado disse em vídeo que ele, Nicolás Maduro, consolidou o golpe de Estado. Ainda na área internacional, a Folha de São Paulo traz uma matéria sobre os Estados Unidos. Trump escapa de prisão, mas será o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado. A Justiça confirmou a condenação de Donald Trump no caso da atriz pornô Stormy. Há 10 dias da posse, ele toma posse no próximo dia 20, Donald Trump foi considerado culpado por falsificação para encobrir pagamento à prostituta com quem teria se relacionado. Trump recebeu dispensa incondicional e não será preso ou terá de pagar multa, mas será o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente a assumir a Casa Branca. E como eu disse, ele assume para o segundo mandato de presidente do EUA no próximo dia 20. O Demetrio Magnoli escreve hoje na Folha sobre o seguinte assunto: as empresas Meta e o X, que é o ex-Twitter, visam Casa Branca hegemônica no debate público. 2024 foi o ano mais quente da história, confirmam a ONU, a Organização das Nações Unidas e a NASA. No mesmo dia da confirmação, o Observatório Europeu Copérnicus disse que a temperatura média global foi de 1,6 graus Celsius, maior em relação a níveis pré-industriais. A meta definida pelo Acordo de Paris é de 1,0 grau Celsius. As três instituições foram unânimes em dizer que os níveis de calor não têm precedentes. Governo Lula fala em barbárie digital e questiona a empresa Meta do empresário Mark. Diz assim o texto da chamada: o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, disse, após reunião com o presidente Lula para discutir o fim da checagem de fatos na Meta, que o governo não admitirá barbárie digital nas redes sociais no Brasil. A AGU, a Advocacia Geral da União, deu 72 horas para a empresa Meta responder a pedido de dados. Em São Paulo, os deputados estaduais
elevam seus salários e discutem um reajuste para o salário do governador Tarcísio de Freitas. Corpo de brasileiro é encontrado no rio Sena, na França. O fotógrafo Flávio de Castro Souza, 36 anos, havia desaparecido em Paris, dia 26 de novembro do ano passado. O corpo foi achado dia 4 deste mês e DNA confirmou identidade. Causa da morte foi afogamento. Ainda agora em São Paulo, adolescente é morta pela polícia militar em abordagem em São Paulo. Vitória dos Santos, de 16 anos, foi baleada quando seu irmão era agredido por um policial militar de São Paulo. De acordo com a família, na zona leste paulistana, o agente foi preso, o policial foi preso em flagrante. No Caderno Ilustrada, a matéria principal de hoje é sobre uma mostra que está exposta em São Paulo, que tem desenhos inéditos do arquiteto John Graz. Exposição e livro resgatam projetos dos anos de entre 1950 a 1960, criados pelo arquiteto para residências da elite paulistana. Na área de esportes, tem uma matéria dizendo que clubes de futebol iniciam temporada com reforços. Agora, vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E para este fim de semana, o que é que traz o Estadão? Traz uma matéria sobre bem-estar, dizendo que organizar o pensar desata nós da mente. Ideias repetitivas aumentam a ansiedade. Duas chamadas para o caderno de cultura, que é o C2. O primeiro é uma matéria exclusiva do Estadão, mostrando a migração judaica para a Amazônia. Leva de imigrantes veio do Marrocos. É um resgate histórico que o Estadão faz sobre os marroquinos aqui no Brasil. E a segunda matéria, também no caderno Cultura, o C2 do Estadão, diz: férias sem plantas secas. Conheça maneiras de deixar os vasos irrigados, os vasos de plantas, e bem protegidos durante suas viagens. Como eu falei, a foto de destaque também da capa do Estadão é de Nicolás Maduro, que tomou posse ontem para o terceiro mandato de presidente da Venezuela. Diz assim a chamada: sob a sombra da fraude. Isolado, Maduro assume terceiro mandato, sem exibir provas de que venceu a eleição. Ditador chavista estende poder até 2031. Se completar esse mandato, Nicolás Maduro superará o Hugo Chávez como o líder mais longevo da Venezuela. A posse de ontem teve 2.000 convidados, mas poucos presidentes de peso. O Brasil
mandou uma embaixadora representar o governo brasileiro. Resposta à empresa Meta. Governo quer aprovar a regulação econômica de Big Techs. Em reunião com ministros após a decisão da Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, dona do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp. Então, depois da decisão de acabar com a checagem de fatos em suas redes sociais nos Estados Unidos, o presidente Lula traçou estratégia que precisa de aval do Congresso Nacional. Sobre o assunto, tem uma matéria no Caderno de Economia e Negócios, dizendo que o dono da Meta, o Mark Zuckerberg, é acusado de ter autorizado o uso ilegal de dados que ele colhe dos internautas para fins comerciais. Ainda no Caderno Economia e Negócios, mentiras na rede, fake news sobre o Pix preocupa usuários e o comércio. O Palácio do Planalto reage. Vídeos em redes sociais espalham informação falsa de que meio de pagamento, o Pix, seria taxado. O governo desmente. A manchete de hoje do Estadão é o mesmo assunto, manchete da Folha de São Paulo. É a situação econômica anunciada ontem, a inflação consolidada de 2024. E diz assim a manchete do Estadão: o peso dos preços, inflação estoura teto da meta fiscal, o PIB, Produto Interno Bruto, o câmbio e clima levam a culpa. Com o IPCA de 0,52% em dezembro do ano passado, a inflação fechou 2024 em 4,83%, acima do teto da meta, que era de 4,5%. Foi o oitavo estouro desde o ano de 1999. Alimentos e itens como gasolina e plano de saúde foram os que mais pesaram no ano. Como consequência, o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, teve que escrever uma carta com explicações. Ele culpou o ritmo forte da economia, o câmbio e o clima. Economistas acreditam que a herança inflacionária para este ano de 2025 será pesada, além de altas de tarifas de ônibus e mensalidades escolares. O preço do dólar, o câmbio, preocupa. Sobre o tema, o Estadão traz uma matéria correlata dizendo: Álvaro Gribel, Lula devia assinar carta sobre estouro da meta. O Banco Central vem atuando praticamente sozinho no combate à inflação. O Estadão também traz uma matéria repercutindo o acidente lá em Ubatuba, o acidente de avião. E sobre esse aeroporto, o Estadão diz: aviões saíram da pista em metade dos problemas com pouso no aeroporto de Ubatuba. O terminal do litoral de São Paulo
tem 10 registros de incidentes ou acidentes em 12 anos. Caminho das Praias. Governo de São Paulo inicia projeto para a construção de uma terceira pista na rodovia dos imigrantes, para facilitar o acesso ao porto. Violência da Polícia Estadual de São Paulo. Zona Leste. Jovem de 16 anos morre após ser atingida por um tiro de policial militar em abordagem. E na área de esportes, também é chamada de capa do Estadão, sobre o torneio aberto da Austrália. O time por trás do sucesso do jogador brasileiro João Fonseca no tênis. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Capa do jornal Globo. E futebol também é a chamada de capa no alto da capa do Globo, dizendo que a volta do futebol. Com equipes reservas, os times do Botafogo e do Vasco da Gama estreiam no Campeonato Carioca. E essas duas fotos são as promessas para este ano. Os jovens Matheus Nascimento, esse da esquerda, e Lincoln, o da direita, buscam espaço. Mercado. O Flamengo busca atacante que atua no Azerbaijão e Fluminense confirma o jogador Canóbio. A manchete do jornal Globo também é sobre a inflação do país no ano passado. Custos nas alturas. País tem inflação fora da meta fiscal, puxada por dólar e alimentos. A inflação no país fechou o segundo ano do terceiro mandato de Lula em 4,83%, fora da meta fiscal prevista pelo governo, cujo limite máximo, cujo teto era de 4,5%. O setor de alimentos, com forte alta de produtos como o café, que subiu 39%, carnes, que subiram 20%, e o azeite, que subiu 21%, foi responsável por cerca de 1/3 do aumento total de preços. Também pesaram os combustíveis e os gastos com saúde. Em carta ao Ministério da Fazenda, em que explica o descumprimento da meta fiscal, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a disparada do dólar frente à nossa moeda, o real, foi o principal fator do resultado e apontou o cenário fiscal como causa importante do desequilíbrio cambial. Como as projeções são de que o dólar permaneça em patamar elevado, analistas preveem que produtos como o café e soja devem seguir encarecendo neste ano. O Banco Central estima que a inflação continue em alta nos primeiros trimestres de 2025. Agora, na área internacional, a chamada de capa do jornal Globo é sobre a condenação do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Diz o seguinte: Trump será o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter condenação criminal. Justiça aplica uma sentença simbólica ao
ao republicano por fraude em suborno a uma atriz pornô que não afetará o seu mandato, que ele assume no próximo dia 20. Ele disse, Donald Trump disse, que o povo o absorveu dessa fraude ao elegê-lo novamente presidente dos Estados Unidos. Calor recorde atinge 3,3 bilhões de pessoas, 4 em cada 10 no nosso planeta Terra. Estudo mostra uma exposição ao calor extremo sem precedentes, com 1,8 graus Celsius acima da média da era pré-industrial. O Brasil foi um dos mais afetados. Haja vista as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Centro-Oeste. A foto de destaque também do jornal O Globo é a posse de Nicolás Maduro. Isolado, Maduro acentua a ditadura na Venezuela. Após uma vitória nas urnas, sob suspeita de fraude e contestada pela oposição e pela maioria dos países ocidentais, Nicolás Maduro tomou posse ontem para um terceiro mandato presidencial consecutivo, reforçando o regime de ditadura na Venezuela. Principal liderança opositora, a Maria Corina Machado, declarou que o ato foi a consumação de um golpe de Estado. Os Estados Unidos reforçaram sanções contra o país. O presidente Lula, que não reconheceu a vitória eleitoral de Maduro, ficou em silêncio sobre a posse. O Brasil foi representado na cerimônia pela embaixadora no país e o ato recebeu uma comitiva do Partido dos Trabalhadores. Mão de ferro. Maduro com faixa presidencial ao lado de sua mulher Cilia Flores. Os partidos do Centrão, no Congresso Nacional, miram pasta da articulação política em reforma ministerial. Cobiça do bloco pela Secretaria de Relações Institucionais causa tensão no núcleo petista do governo. Com novo advogado, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, muda a linha de defesa, da sua defesa, junto ao Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente desiste de apontar o impedimento no ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, e tentará a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, no caso da trama golpista. Veneno mortal. Mortes que chocam o país. Casos recentes de envenenamentos causados por familiares expõem padrões e a crueldade desse tipo de crime. Com tendência de alta após recorde, a dengue preocupa São Paulo. Capital teve o maior registro de casos da história em 2024 e ao menos 21 cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, já decretaram estado de emergência.
Hoje, o jornal Globo está fazendo um registro em comemoração aos 40 anos do primeiro Rock in Rio, do festival Rock in Rio. E esta foto em preto e branco é quando o cantor Ney Matogrosso se apresentava. Ney Matogrosso, nesse show, recorda que usou uma tanguinha e gel de purpurina dourada no corpo. Um dia histórico e 4 décadas de memórias. No aniversário do primeiro dia do Rock in Rio, artistas como Baby do Brasil, antes ela se chamava Baby Consuelo, hoje ela mudou o nome, é Baby do Brasil. Então, artistas como Baby do Brasil, como Ney Matogrosso, fãs que estavam na plateia de shows icônicos, que no primeiro Rock in Rio, a banda do Mercury se apresentou nesse primeiro Rock in Rio. Então, estava na plateia de shows icônicos e os organizadores do evento relembram nesta matéria do jornal Globo momentos de um festival pioneiro. E no mesmo caderno de cultura do Globo, que é o segundo caderno, tem um registro, que é a outra foto, um registro dos 80 anos do cantor Geraldo Azevedo. E ele está aqui com a sua viola, com o seu violão. E ele disse nessa entrevista ao jornal Globo: não tenho essa noção de que o tempo passa. Aniversariante de hoje, Geraldo Azevedo, que completa 80 anos, com show e lançamentos, conta que houve cobranças para ele sair da adolescência. Agora vamos para Brasília, jornal Correio Brasiliense, e no alto da capa do Correio, dois assuntos internacionais. O primeiro, a posse de Nicolás Maduro, que fecha fronteiras e toma posse, e a oposição na Venezuela reage, com a presença de líderes de Cuba e da Nicarágua. O ditador venezuelano presta juramento ante a Assembleia Nacional e cita vitória da democracia. O regime bloqueia as passagens entre Venezuela, as rodovias entre Venezuela, Colômbia e Brasil, até a próxima segunda-feira, dia 13. Estados Unidos oferecem recompensa de 25 milhões de dólares pela captura do chavista, do Nicolás Maduro. Edmundo Gonzalez, que é de oposição, adia o retorno à capital Caracas, ele que está na Espanha. Ele denuncia golpe e ordena ao alto comando das Forças Armadas que descumpra as ordens do novo presidente, que, se completar esse mandato, vai passar 18 anos governando a Venezuela, porque lá na Venezuela o mandato são de 6 anos. E ele está assumiu ontem o 3º mandato de presidente. Nos Estados Unidos, a chamada de capa do Correio é dizendo da condenação simbólica a Donald Trump. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos terão um presidente condenado.
Donald Trump é sentenciado por tentar comprar o silêncio da ex-atriz pornô, mas ele não será preso e também não pagará multa. Por isso que o título da matéria diz condenação simbólica. Como nós vimos na capa do jornal Globo, Donald Trump ignorou essa condenação da justiça americana e disse que o povo o absolveu desse crime de fraude com relação ao pagamento de propina para essa atriz pornô ficar calada e não falar do relacionamento que eles tiveram, relacionamento sexual. A manchete do Correio Brasiliense é sobre as redes sociais. O governo federal fará ofensiva para regulamentação de redes sociais e Big Techs. As mudanças na moderação e no controle de conteúdo anunciadas pela empresa Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, devem reacender o debate sobre a regulação das redes sociais pelo Congresso Nacional. Em reunião ontem com ministros e assessores, o presidente Lula criou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta que amplie o controle das instituições sobre o material postado na internet. Abre aspas. Todas as empresas que atuam no país precisam respeitar a legislação e a jurisdição brasileiras, escreveu o petista no X, no antigo Twitter, após o encontro com os ministros ontem. Há a possibilidade de o Palácio do Planalto enviar aos parlamentares um projeto de lei, mas também há a alternativa de uma negociação para desengavetar o projeto de lei das fake news, parado no Legislativo há mais de um ano, que foi amplamente discutido, mesmo sem consenso. Em outra frente de ação mais concreta, a Advocacia Geral da União, a CGU, cobrou explicações da empresa Meta sobre a nova política de moderação, implementada inicialmente nos Estados Unidos. A empresa Meta, uma das maiores Big Techs do mundo, tem prazo de 72 horas para enviar a documentação solicitada pela AGU, a Advocacia Geral da União. Outra chamada de capa do Correio Brasiliense é sobre a violência cotidiana lá em Brasília. Samuel, 14 anos, entre a dor e o mistério. Amigos de escola do jovem encontrado degolado esta semana em Brasília reuniram-se ontem lá na localidade de Recanto das Emas para homenagear o estudante. O bárbaro assassinato de Samuel Marques, o corpo foi encontrado na localidade de Samambaia, comoveu os alunos que pediram urgência na prisão dos criminosos. Jovens embaixadores, um grupo de 30 estudantes de escolas públicas de Brasília, embarcou ontem no aeroporto JK, Juscelino Kubitschek, rumo aos Estados Unidos. Fisco, cartões e Pix causaram polêmicas. Ministro da Fazenda gravou vídeo para desmentir fake news sobre a taxação de transferências eletrônicas, que é o Pix,
acima de R$ 5.000. Quanto ao uso de cartão de crédito por familiares sem declarar, o contribuinte precisa ficar atento. Inflação IPCA de 4,83% leva o BC, o Banco Central, a explicar esse estouro da meta. A meta era 4,5%. Violência política. Ameaça de atentado a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes trafega na Deep Web. A Deep Web tem a web e a Deep Web. É o mundo sem lei da internet. É o mundo escuro da internet. O Correio Brasiliense também traz aqui essa matéria deste senhor, segurando aqui um mamão, dizendo que os produtos orgânicos se fortalecem em Brasília. Com a ampliação do mercado consumidor, os alimentos produzidos sem agrotóxicos e sem fertilizantes se consolidaram na agricultura. No Distrito Federal, o setor vem registrando crescimento. O Jovino Rodrigues trabalha com orgânicos há 1 ano, no Lago Paranoá, e afirma ter obtido um bom lucro. Vinho do Distrito Federal avança com laboratório. Com alta tecnologia, a unidade vai analisar todas as fases da bebida produzida no Distrito Federal. Segundo explicou o produtor Ronaldo Triaca ao podcast CB Agro do Correio Brasiliense, presidente da Expovites Brasil, ele anunciou também a 2ª edição da Feira do Vinho de Brasília, que será realizada em junho próximo. E também a chamada de capa do Correio é a abertura do torneio de tênis na Austrália. Australian Open abre o ano dos astros do tênis. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo, deste sábado, dia 11 de janeiro. E a manchete do jornal O Povo diz: aperto contra a sonegação. Comerciantes do Ceará passam a negar PIX após fiscalização da Receita Federal. Monitoramento a partir de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas gerou notícias de taxação inexistente, notícias falsas, golpes na internet e, sobretudo, comerciantes informais rejeitando o PIX com medo de valores não declarados à Receita Federal aparecerem. Estas 2 fotos, a primeira é para ilustrar uma matéria sobre as bancas de revistas no centro de Fortaleza. Ponto de encontros. Bancas de jornal em Fortaleza são marcas históricas da cidade e refletem mudanças e tradições. A outra foto é do Vojvoda, que é o treinador do time do time de futebol Fortaleza. E ele aqui tirando uma foto com um fã. Diz o seguinte: embarque para os Estados Unidos. Com elenco de reforços e cheio de estrangeiros, o Fortaleza Futebol Clube viaja à América do Norte para disputar a Copa Orlando Cup. E Orlando fica na Flórida, nos Estados Unidos, perto de Miami. Remanescentes de Sarto. Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, exonera
mais de 1.500 funcionários em um só dia. Esses funcionários ainda remanescente da gestão do ex-prefeito José Sarto, do PDT. Evandro Leitão é do Partido dos Trabalhadores. Ainda é manchete, é chamada de capa do jornal O Povo, duas matérias na área de cidades e duas matérias na área de economia. A primeira, Ceará tem aumento nos índices de assassinato pela primeira vez desde 2020. Transplantes crescem aproximadamente 1.073% no Ceará em 26 anos. Na área de economia, educação e alimentos puxam a inflação de 2024 em Fortaleza. Marco das eólicas offshore é sancionado pelo presidente Lula com veto à energia poluidora das termoelétricas. Agora vamos para a capa do Valor Econômico. Dia de sábado, é bom registrar que o Valor Econômico não tem jornal impresso, mas mostro para os senhores e as senhoras o que tem no momento de manchete no site do jornal Valor Econômico. E a manchete principal é dizendo que o câmbio traz risco para a meta de inflação também neste ano de 2025. Projeções para o IPCA foram empurradas de um intervalo entre 4% e 5% para 5% a 6% ou até mais. Banco Central cita câmbio e clima entre os fatores para o IPCA acima da meta. A meta era 4,5%, fechou o ano de 2024 a 4,83%. Inflação ficará acima do teto da meta até o terceiro trimestre deste ano, projeta o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Venezuela fecha a fronteira com o Brasil até segunda-feira, dia 13. Futuro do trabalho, 16 habilidades em ascensão até o ano de 2030. Aliança entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem divergências e será testada nas eleições gerais de 2026. Justiça mantém suspensos os poderes da Paper na Eldorado. Em ofício à empresa Meta, a Advocacia Geral da União, a AGU, fala em consequências nefastas do fim da checagem de fatos publicado nas redes sociais. Ainda tem matéria chamada de capa do site do Valor Econômico, livros, a saga dos ex-escravizados brasileiros que retornaram à África. E ainda, falando sobre o filme Ainda Estou Aqui, tem uma matéria na editoria de automóvel, dizendo que aquele carro vermelho Cadete que foi usado no filme custa 170 mil reais. É um carro raro. Eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do país e também do jornal cearense O Povo, e convido você agora a acompanhar as ações do Poder Judiciário Nacional, acompanhando o programa Jornal da Justiça. Veja. Do jornal Folha de São Paulo,
nós temos dois assuntos abordados nos editoriais do jornal de hoje. O primeiro diz o seguinte: terceira posse de Maduro exibe ditadura mais explícita e isolada. Fraude eleitoral descarada e repressão sangrenta a opositores na Venezuela resultaram no afastamento até do governo Lula, historicamente amigável com o regime, e de outros líderes da esquerda continental. O segundo editorial do jornal Folha de São Paulo, deste sábado, 11 de janeiro, trata do seguinte tema: o verão e a virose. Saneamento falho é suspeito por surto de norovírus ao longo de mais de 200 quilômetros do litoral paulista, a provocar vômitos e diarreias. Faltam respostas efetivas do governo Tarcísio de Freitas, da Sabesp e dos prefeitos das prefeituras da região do litoral de São Paulo. Nas páginas de política da Folha, a primeira matéria é sobre a reunião de ontem do presidente Lula com os ministros para tratar sobre as redes sociais. O título é: Governo Lula fala em barbárie digital e quer explicação sobre mudança na Meta, na empresa Meta, em 72 horas. Outra matéria: ONG, organização não governamental ligada a sogro de deputado bolsonarista, recebe 12,8 milhões de reais e fica na mira da Controladoria Geral da União. Deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, diz que enviou a emenda de R$500 mil e corroborou outra. A CGU, Controladoria Geral da União do governo Lula, vê ilegalidade em repasses de 12,8 milhões de reais em transferências federais de 2019 a 2022 ao Instituto de Câncer de Londrina, que tem em sua diretoria o sogro do líder da oposição na Câmara dos Deputados, o parlamentar bolsonarista Felipe Barros, do PL do Paraná. Licitação de 200 milhões da Secretaria de Comunicação da Presidência da República é liberada pelo Tribunal de Contas da União antes da saída do ex-ministro Paulo Pimenta. O Sidônio, o marqueteiro Sidônio, estará agora na próxima semana assumindo a pasta. Ele que coordenou toda a estratégia de marketing da campanha de Lula em 2022, a presidência da República. Deputados de São Paulo. Deputados estaduais de São Paulo passam a ganhar mais do que Tarcísio, do que o governador. E um aliado propõe um reajuste também para o salário do governador. Projeto de lei prevê remuneração de R$ 37.900 para o chefe do Poder Executivo, com efeito cascata sobre o resto do funcionalismo público em São Paulo. Aécio Neves confirma negociações sobre uma fusão partidária, mas diz que o PSDB não será cooptado. Haveria uma ofensiva por parte do PSD, do Gilberto Kassab, sobre os tucanos, ao mesmo tempo em que o partido, o PSDB, conversa com a possível também fusão com o MDB
com o partido Solidariedade e com o partido Podemos. Tudo isso para eles ultrapassarem a cláusula de barreira para que um partido político possa receber dinheiro do fundo partidário. Vice do PT recebe no Rio de Janeiro a família Brazão, do Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, que estão presos por mandarem matar a vereadora Marielle Franco, pois o vice do PT recebe a família Brazão e sugere inocência no assassinato da ex-vereadora e gera um racha na sigla, porque a ministra Aniele Franco, que é irmã da vereadora assassinada, não gostou dessa reunião, está aqui a foto desta reunião da família Brazão com o prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, e vice-presidente nacional do PT, ele é o Washington Quaquá. Gerou um racha interno na sigla, após publicar na noite de quinta-feira uma foto com a esposa e os filhos de Domingos Brazão, apontado como mandante do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Tem uma matéria hoje no jornal Globo que diz respeito ao Ceará. Fala de uma empresa cearense que está demitindo. Diz assim: dona da Piraquê fecha fábrica e demite quase 500 funcionários. A M. Dias Branco, fabricante de marcas como Adria, Piraquê e Richester, anunciou o fechamento de sua fábrica na cidade de Lençóis Paulista, em São Paulo, e a demissão de 480 trabalhadores. A produção será transferida para outras unidades. De acordo com a empresa, a medida busca aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e agilizar a entrega dos produtos, fortalecendo sua competitividade no mercado. Em comunicado, a M. Dias Branco disse estar comprometida em reduzir os impactos da reestruturação. Após negociação com o sindicato, serão oferecidos programas de capacitação para ajudar na relocação dos trabalhadores desligados. Abre aspas para citar a nota da M. Dias Branco. Sempre que possível, a M. Dias Branco busca aproveitar o talento de sua equipe, oferecendo novas oportunidades de trabalho em outras unidades da organização, disse a empresa para o jornal Globo. Fundada em 1953, a M. Dias Branco é líder nacional nos segmentos de massas e biscoitos, farinhas, misturas para bolos, margarinas, torradas, pastas de amendoim e chocolates. A empresa opera 22 indústrias e tem 29 centros de distribuição no país, o que permite sua presença em todo o território nacional e exportações para mais de 40 países. Em 2018, a empresa comprou a Piraquê por
1,55 bilhão de reais. Em 2021, entrou no segmento de hot food e molhos e condimentos quando adquiriu a Latinex por 180 milhões de reais. Dona da Fit Food, de pasta de amendoim e snacks, e da Frontera, que produz tortilhas, massas para tacos e molhos mexicanos, diz a matéria na edição de hoje do jornal O Globo. E eu destaco também uma matéria também com repercussão no Ceará, no Estadão, no estado de São Paulo. E diz assim a matéria: o que se sabe sobre o esquema de desvio de emendas parlamentares e compra de votos no Ceará. Inquérito da Polícia Federal indica a atuação de um grupo de laranjas e empresas, uma delas contratadas por 380,9 milhões de reais por administrações municipais do sertão cearense. Prefeito foragido de Choró, que é o Bebeto do Choró, e seu padrinho político, o deputado federal Júnior Mano, que é do PSB, são os alvos principais da investigação que está sob tutela do ministro Gilmar Mendes, do STF. A matéria é escrita por Pepita Ortega e por Fausto Macedo, matéria publicada no Estadão. O inquérito da Polícia Federal sobre um suposto esquema de compra de votos no Ceará, que seria abastecido com dinheiro desviado de emendas parlamentares, teve início com o relato de uma série de ameaças que vinham sendo feitas indiretamente contra Rosário Ximenes, ex-prefeita de Canindé, viúva do ex-prefeito Ximenes Filho, radialista, já falecido, uma pequena cidade do sertão cearense, Canindé. Em outubro do ano passado, em pleno período eleitoral, Rosário Ximenes foi espontaneamente ao Ministério Público denunciar o candidato a prefeito de Choró, município vizinho de Canindé. Segundo ela, as ameaças que vinham recebendo partiam de Carlos Alberto de Queiroz, mais conhecido como Bebeto do Choró, que acabou eleito prefeito da cidade de Choró, com 12 mil habitantes e a 185 quilômetros de Fortaleza. Bebeto está foragido desde dezembro. Ele é investigado por suspeita de abuso de poder econômico durante as eleições municipais. E aqui a foto do Bebeto do Choró. Ele é o Carlos Alberto de Queiroz, apadrinhado no esquema pelo deputado federal Júnior Mano. Bebeto de Queiroz, Bebeto do Choró, está foragido desde dezembro do ano passado e não tomou posse, ele é o prefeito eleito, mas não tomou posse da prefeitura de Choró. Continua o texto da matéria do jornal Estado de São Paulo. No depoimento ao Ministério Público, Rosário contou que Bebeto vinha fazendo diversas ligações para vereadores de Canindé e outras cidades do sertão cearense, oferecendo dinheiro em troca de apoio para emplacar aliados nas prefeituras da região, inclusive em Canindé. De acordo com o relato, Bebeto prometia aos vereadores botar Rosário para correr e vestiria saia caso não ganhasse as eleições. 3 meses depois, a investigação foi parada no gabinete do ministro Gilmar Mendes,
decano do Supremo Tribunal Federal, depois que os investigadores viram um elo claro de Bebeto com o deputado federal Júnior Mano, que era do PL, Partido Liberal, mas acabou expulso do partido após organizar um encontro de prefeitos cearenses para sinalizar apoio ao nome que o PT apoiava na corrida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Há um apoio ao então candidato a prefeito Evandro Leitão, do PT. O Estadão tenta contato com o parlamentar, com Júnior Mano, desde o dia 1º de janeiro, mas não obteve resposta. A Polícia Federal suspeita que, em meio aos preparativos para a reunião dos prefeitos, Bebeto do Choró operacionalizava o esquema para corromper eleitores de ao menos 51 municípios cearenses. O deputado Júnior Mano teria, abre aspas, o papel central na manipulação dos pleitos eleitorais, tanto por meio da compra de votos, quanto pelo direcionamento de recursos públicos desviados de empresas controladas pelo grupo criminoso, diz a PF. Ao longo das investigações, a Polícia Federal encontrou uma série de diálogos com tratativas explícitas de compra de votos. Veja os principais personagens e pontos do inquérito, que agora ganha novos contornos ao se debruçar sobre suposto desvio de dinheiro público. E aqui a foto de Júnior Mano e paletó preto, e do Bebeto do Choró, esse de paletó azul e gravata vermelha. Diz assim a legenda da foto: o deputado federal Júnior Mano e o prefeito eleito de Choró, Carlos Alberto Queiroz, conhecido como Bebeto do Choró. Como o inquérito começou? Continua o texto da matéria do Estadão. O Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal passaram a investigar a suposta compra de votos no Ceará a partir do depoimento espontâneo da ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, ela que é do Partido Republicanos. Ela apoiava em Canindé, seu antigo território eleitoral, a campanha de Cledeon Paulino, adversário de professor Jardel na corrida pela prefeitura. Jardel era o candidato de Bebeto do Choró, que, em paralelo, concorria à prefeitura vizinha de Choró. Rosário narrou ao Ministério Público que estava recebendo ameaças de Bebeto de Choró, ligações que o então candidato a prefeito de Choró oferecia dinheiro a vereadores e alegava que iria vestir saia se não ganhasse as eleições lá em Canindé. E aqui a foto da viúva do Ximenes Filho, radialista, a Rosário Ximenes, ela ex-prefeita de Canindé, que o seu candidato, o Cledeon, perdeu a disputa lá em Canindé. Ela explicitou ainda, no seu depoimento, que o apoio de Bebeto de Choró ao professor Jardel consistia em vender a prefeitura toda e que os recursos do político vinham de licitações e emendas parlamentares que ele negocia. A ex-prefeita implicou também o deputado federal Júnior Mano. Ela afirmou que Bebeto de Choró mantém elo via empresas contratadas e laranjas com 51 prefeituras, juntamente com o deputado. Disse Rosário Ximenes que o deputado Júnior Mano concede emendas, manda para ele e ele lava. Que a lavagem consiste em contatar o gestor, oferecendo como exemplo
1 milhão com retorno de 15% para ele. Quer dizer, cada 1 milhão, 15% de retorno, de propina. Ao Estadão, Rosário Chimenez afirmou: não tenho medo, eu vou até o fim, vai cair muita gente. E assim continua a matéria do Estadão, é bem extensa, você pode encontrar tanto no jornal impresso como no site do jornal Estado de São Paulo. E com essa matéria e com esse escândalo, com repercussão nacional, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 11 de janeiro, agradecendo a sua audiência e convidando você a acompanhar a nossa programação aqui na TV da Transparência. E também dê uma olhada em notícias do blog do Edson Silva, com matérias inéditas sobre a política cearense, a política nacional, os bastidores da política, matérias sobre o Poder Judiciário e também sobre gestão pública. Muito obrigado e até outra oportunidade.